de texto no Word. Então aqui eu já tenho digitado perfil profissional da habilitação profissional técnica de nível médio de técnico em eletrônica, só que eu ainda não salvei o documento. Eu abri o documento em branco, como nós já vimos anteriormente, e digitei esse texto, mas ele está aqui, documento 1 Word, porque ele ainda não foi salvo. Lembrando que nós vamos salvá-lo pela primeira vez, então para isso nós devemos vir aqui em arquivo, porque nós vamos salvar dentro da pasta segundo módulo de eletrônica, que está dentro da pasta documentos. Então estamos aqui, pasta documentos, e segundo módulo de eletrônica que nós já havíamos criado. Clique duplo para abri-la. Aqui eu digito o nome do documento. Como eu ainda não digitei, ele pega o início do texto no documento do Word. Então eu venho aqui, eu posso apagar, e eu quero dar o nome para esse documento de técnico em eletrônica. Salvar. E ele está salvo dentro da pasta segundo módulo eletrônica. E aqui em cima ele já mostra o nome do documento, técnico em eletrônica. Já tenho aqui o texto digitado, agora eu quero inserir uma imagem no documento. Para inserir uma imagem, eu tenho que colocar o cursor onde eu desejo que ela seja inserida. Nesse momento o cursor está aqui. Se eu inserir uma imagem, ele vai aparecer bem aqui. Mas como eu não quero que essa imagem seja inserida nesse ponto, eu posso clicar aqui no final do documento do texto, teclar Enter umas 2 vezes, e ao inserir a imagem vai aparecer a partir desse cursor aqui que está intermitente. Como eu quero pegar uma imagem da internet, por exemplo, poderia ser de um pendrive ou um outro dispositivo móvel, ou também uma imagem que eu tenho no e-mail, de qualquer local. Eu posso retirar essa imagem para estar inserindo aqui no documento. Nesse momento eu quero baixar uma imagem da internet. Para isso eu abro o navegador, acesso um site de busca, no meu caso aqui eu vou utilizar o Google, e eu quero uma imagem referente à eletrônica. Então, peço para eletrônica. Ele me traz vários sites relacionados à eletrônica, e eu venho aqui, como eu quero imagens, eu clico aqui em cima em imagens. E ele me traz milhares de imagens relacionadas à palavra eletrônica. Eu posso escolher qualquer uma delas, clico na imagem, ela abre aqui na lateral, e agora eu clico com o botão direito do mouse sobre a imagem. Abre um menu com algumas opções e eu vou na opção salvar imagem como. Clico nela e ela pede para mim salvar a imagem em algum local. E eu quero salvar essa imagem dentro da pasta segundo módulo de eletrônica, que está dentro de documentos. Então venho aqui, clico em documentos, ele abre aqui para mim, dou um clique duplo segundo módulo de eletrônica e dou um nome para essa imagem. Vou chamá-la de eletrônica. Salvar. Minha imagem já está salva dentro da pasta segundo módulo eletrônica juntamente com o documento. Agora eu volto lá no meu documento, quero inserir a minha imagem. Para isso eu venho na barra de menu, clico no menu inserir, ele muda todas as ferramentas aqui embaixo e eu escolho imagens, eu quero inserir uma imagem. Ele me abre a tela para que eu indique o local onde está a imagem que eu desejo inserir. Como ela está dentro da pasta segundo o módulo eletrônica, eu
clico em documentos, segundo o módulo de eletrônica, dou um clique duplo e aqui eu tenho a imagem salva do site da internet. Clico na imagem, inserir, e ela é colocada no meu documento. Sempre que nós inserirmos uma imagem dentro do documento de texto, ela sempre vai vir ou num tamanho maior ou num tamanho menor do que eu desejo para ficar proporcional ao meu documento. Para isso, eu tenho que selecionar a imagem, basta dar um único clique dentro da imagem e ela fica selecionada com essas marcações aqui. Se eu quero aumentar ou diminuir o tamanho da minha imagem de forma proporcional, eu coloco a seta do mouse nas marcações que estão nas extremidades da imagem, qualquer uma delas, até que ela se apresente como esse formato de seta dupla. Eu clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou diminuindo o tamanho da imagem de forma proporcional, tanto diminuindo a altura quanto a largura da imagem. Para aumentar a mesma coisa, ó, vou aumentando o tamanho da imagem proporcional, aí fica a meu critério. Agora, se eu quero diminuir somente a altura e manter a largura, eu venho nas marcações que estão na parte superior, na parte inferior, no centro. Formato de seta dupla, ao posicionar o ponteiro do mouse em cima da marcação, clico, ó, diminuo e aumento. Reparem que só está sendo alterada a altura da imagem, a largura permanece do mesmo jeito. Se isso estiver de acordo com o que eu quero, eu solto o cursor do mouse e a minha imagem tem uma alteração somente na altura. Fica um pouco deformada, naturalmente, mas é o que eu estou solicitando que seja feito com a imagem do meu documento. E, consequentemente, se eu quero diminuir ou aumentar a largura da minha imagem, eu venho aqui na marcação que está no centro das laterais, tanto faz a esquerda quanto a direita, clico, mantenho a tecla pressionada e vou diminuindo. Da mesma forma, na parte superior da imagem eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é o girar. Caso eu queira girar a imagem, posiciono o ponteiro do mouse, quando ele aparecer com essa formatação eu clico, mantenho a tecla pressionada e vou girando a imagem, ó. Posso girar da maneira que eu quiser. Girar a imagem. Se eu quiser, da maneira que eu quiser posicionar, eu consigo colocar a imagem. Imaginem que eu queira colocar essa imagem sobre o texto, para que ela fique de fundo e o texto fique escrito sobre ela. Se eu simplesmente colocar o ponteiro dentro da imagem, clicar, manter a tecla pressionada e tentar movimentar a imagem, olha o que acontece. Ela vai para a posição solicitada, mas ela não permite que o texto fique sobre ela. Ela ocupa o espaço e divide o texto como a situação agora. Então ela divide o meu documento de texto. Para que ela fique atrás do texto, eu possa digitar o texto sobre a imagem, para isso é necessário que eu clique com o botão direito do mouse sobre a imagem. Ele me abre um menu e eu venho na opção Quebra de texto automática. Abrindo um submenu, eu escolho a opção atrás do texto.
Dessa forma, a imagem ela fica atrás do texto. O texto está sobre ela. Como a imagem e o texto estão numa cor escura, né? Então fica ruim de estar enxergando. Para isso, se eu quiser mudar a cor da fonte, eu seleciono o texto inteiro, lembrando que quando eu vou selecionar o documento inteiro, para agilizar o processo, eu utilizo as teclas de atalho Ctrl T, texto selecionado, e eu coloco uma outra cor de fonte para dar um destaque com a imagem. Vamos por cor vermelha. Então, cor vermelha lá, já dá um destaque. Dessa forma, eu posso aumentar a minha imagem para que o texto, para que ela ocupe toda a área do texto digitado. Então ela está atrás do texto. Certo, pessoal? Muito obrigado.